Meus queridos amados, como já foi divulgado, né? Plantão anterior, o programa anterior, perdoa plantão, porque quem está acostumado em hospital só fala em plantão, né? Então me perdoem. Já há alguns anos, né? Mas ainda não saiu da memória, né? Plantão. Mas eu ainda dou plantão ainda. Não é no hospital, mas eu dou plantão. Hoje é o nosso último programa Vida Restaurada e Saudável. Nós tivemos como início 3/6/2020. E o nosso Deus, Ele nos permitiu tantas amizades, tantas coisas boas nessas programações. E eu espero que para os amados irmãos e ouvintes possa ter tido algum valor. O significado, programa Vida Restaurada, o diácono acabou de falar, tanto a vida saudável como estando restaurada em Cristo, ela tem a parte imunológica. O diácono já falou da parte imunológica, né? Que é a fé. A parte espiritual, né? E a parte imunológica saudável, da saúde, são os hábitos alimentares, os hábitos de vida que nós temos durante todas as programações, desde o início e até agora o nosso término, que é por força maior, né, que seria a parte da minha saúde, até ela se restabelecer, provendo o nosso Deus. Um dia voltaremos, né, com a graça dele. E tudo para se ter uma vida saudável é necessário hábitos, é necessário a vida espiritual, como já ouvimos falar. E o que nós precisamos ter para obter uma vida melhor? Seria a adoção de alimentos saudáveis, hábitos saudáveis, para que a longevidade, ou seja, o aumento de nossas vidas sejam maior, saudáveis. E foi feito um estudo que lá na Noruega, né? Os médicos de lá, eles fizeram um estudo. Por quê? Porque tinha muitos casos de doenças, muitas causas de morte, e eles resolveram fazer um cardápio, da qual existe um modelo em vários países, e a OMS também tem esse modelo de cardápio. Então, a adoção de hábitos saudáveis, de alimentos saudáveis, esses estudos dizem que quem começa desde cedo fazer certinho, se prevenindo, ele tem 10 anos a mais de vida. Nós, mulheres, nós estamos em desvantagem. Nós temos 3 anos a menos do que o homem, devido a parte hormonal nossa, as condições da qual nós passamos. Então, nós temos 3 anos a menos que os homens. Enquanto nós temos 10 anos a mais, eles têm 13. Então, quanto mais cedo se começar esse hábito saudável, mais vida longa teremos. E nos estudos dizem que uma mulher com 60 anos, ela vive 8 anos a mais, se ela tiver uma vida saudável, hábito saudável. E o homem, 9 anos a mais. E já com os 80 anos, essa alimentação com vegetais, frutas, coisas saudáveis, isso vai fazer com que se viva 3 anos e meio a mais. 83 anos é vida, né? Bastante, né? Então, garante uma vida saudável, sem doença alguma. E nesse cardápio que
os noruegueses fizeram, entra a parte de frutas, legumes e verduras, e depois eles falam das fibras, dos minerais que nós precisamos, das vitaminas e tudo aquilo que é necessário ao nosso organismo. E muitas vezes a gente come simplesmente devido ao paladar, devido ao cheiro, devido à hora, e às vezes não é porque nós temos necessidade de estar comendo. Por quê? Porque nós temos um centro do nosso cérebro, a parte hipotálamica que a gente tem, ela é que manda os sinais de fome para nós. E a saciedade, eles vão para o hipotálamo, que é uma estrutura do nosso cérebro que vai analisar e vai gerar respostas que são apropriadas ao nosso corpo. Que às vezes nós comemos sem vontade, sem fome, simplesmente porque ou nós estamos entediados com alguma coisa, ou estamos tristes, estamos ansiosos e estressados. E às vezes a gente quer comer. E isso, ele é prejudicial. E às vezes, eu vou comer porque tem comida à vontade. Vai numa festa ali, você enche a barriga, por quê? Porque tem comida à vontade. Isso não é bom, isso não é saudável. Isso não é proporcionar uma vida melhor para nós. Então é importante comermos somente quando nós estamos realmente com fome. Porque a fome, ela vem quando o nosso corpo ele já está preparado para receber e também para digerir esse alimento. Então, o melhor momento para se alimentar e garantir a melhor absorção dessa metabolização desses nutrientes. Então, se não tiver fome, não coma, porque vai ser inútil, não vai metabolizar no nosso organismo. Por quê? O nosso organismo, ele separa os sais minerais, as fibras, as vitaminas. Cada parte do nosso corpo, ele necessita de certas coisas. Então, é o nosso cérebro que manda a resposta. Então, como eu disse, comer demais e só parar quando está cheio ou está estufado, isso não significa que nós estamos prestando atenção nos sinais que o nosso corpo ele está enviando. Então, para ter uma certa saciedade, às vezes a gente fala e as pessoas até... Eu lembro que quando eu estava no consultório e aparecia aos clientes, então eu sempre falava e falo que para se ter uma saciedade, nós temos que comer lentamente, sentir o gosto dos alimentos e ter atenção, porque dependendo do tipo de coisa que a gente come, ela vai mandar comando para o nosso corpo. Então, caso contrário, sempre nós vamos ter aquela sensação de que passou do limite. Né? O nosso próprio organismo mostra que passou do limite. Então, nós temos que respeitar o nosso corpo e parar antes de nós sentirmos esse desconforto. Se isso acontecer, na próxima refeição, nós temos que diminuir essa quantidade, esse prato. Por quê? Porque o nosso estômago é como um saquinho, né? Ele vai enchendo e vai dilatando, ele vai se acostumando com aquela carga que está recebendo. Então, comer muitas vezes ao dia, ficar beliscando o tempo todo, isso vai prejudicar o nosso organismo. Então, no caso, beliscar o tempo todo, não só vai prejudicar o entendimento da sensação de fome, entendimento do quê? Lembra que eu havia falado que nós temos um centro estrutural dentro do nosso cérebro chamado hipotálamo? Então, esse hipotálamo vai ser prejudicado, o entendimento dele dessa sensação de fome e saciedade. Então, nós temos que ter cuidados para não comermos demais.
Então, nós somos estimulados, às vezes, até já comemos alguma coisa, mas dependendo do horário, dependendo do cheiro daquela alimentação, nós falamos para nós mesmos, mas cabe, tem mais um espacinho. E daí é a hora que nós estamos comendo sem necessidade. Existe um ditado, né, que diz, comer e coçar, né, é só começar. E é realmente. Às vezes a gente nem está com vontade, mas a gente começa, experimenta e aí é a hora que é perigoso. Então nós devemos comer apenas como nós estamos com fome. Por quê? Sem fome, o que a gente come é como se é uma energia. Então, se a gente comer sem fome, essa energia ela não é gasta. Ela não é gasta porque o corpo não está preparado. Esses nutrientes que tem essa alimentação, ela vai se acumulando no nosso tecido adiposo, ou seja, na parte de gordura, e ela vai se transformar em gordura. E isso depois vai nos trazer risco e, às vezes, até uma inconformidade com o que está acontecendo, que nós vamos começar a engordar. Então, geralmente, quem come o tempo todo, sempre beliscando, a pessoa sempre vai ter a tendência de sentir cansado o dia todo. Por quê? Daquela moleza. O corpo não está preparado. Ele não teve tempo de digerir, então ele fica cansado. Então, exige do corpo digerir e metabolizar todos esses alimentos. Então, para melhorar essa qualidade de vida, então é preciso estar diminuindo gradualmente esse número de refeições, até chegar numa rotina que vai ser satisfatória ao nosso corpo, para não sentir fome e nem perceber que passou o tempo todo comendo. E depois tem os benefícios para que a gente possa ter uma vida melhor. Qual é esses benefícios?